Quase 100 anos de história estão atracados na ilha de Mocanguê, na Baía de Guanabara. Em 1914 surgiu o complexo da Força Submarina do Brasil. O pioneirismo brasileiro na área começou aqui e o caminho percorrido está documentado no Museu da Força. Tenente, há quanto tempo foi criado o museu? Há 16 anos. E agora nós estamos aqui diante de uma Dragonas do comandante Alberto Gonçalves. Sim. Explique para nós essas insígnias. Essas dragonas já estão fora de uso desde a década de 60, né, do século passado. Hoje em dia nós usamos platinas, né? Essa aqui substituiria as dragonas, né? Essas platinas são utilizadas a partir da graduação de suboficial, né? Suboficial, guarda-marinha, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão-tenente. Aí vem oficiais superiores, capitão de corveta, fragata, capitão de mar e guerra e os almirantes, contra-almirante, vice-almirante e almirante de esquadra. Tenente, como é feita a conservação desse museu? Diariamente é feita uma inspeção no museu, né, para verificar a situação, o estado das peças e, como é um museu pequeno, que não é aberto diretamente à visitação pública, uma vez por mês as vitrines são abertas e é feita a higienização, sempre com material neutro, menos abrasível possível, né, isso tudo é registrado para se ter um histórico da conservação das peças, né, e assim como a higienização do ambiente, que não tendo poeira, não tendo umidade, as peças se conservam muito mais. Tanto as peças de metal, principalmente as de tecido, que são muito sensíveis. Inclusive você está bem na mar, né? Pois é, então, mas não é de todo ruim, porque como essas peças, tanto as de uso pessoal quanto as peças de navio também tiveram toda a sua vida no mar, então elas estão próximas ao mar, elas não fugiram muito da origem delas, então não é tão complicada a conservação. O Museu da Força Submarinos é um museu de pequeno porte, ele é aberto principalmente para o pessoal da base, para a tripulação, para os convidados quando há algum festejo, né? Ele tem peças históricas, tanto das embarcações dos submarinos e também das personalidades de marinha que fizeram história, né, na área de submarinista. Em um mergulho através da história da Marinha, o museu guarda uniformes dos primeiros comandantes e aparatos tecnológicos do início desse tipo de navegação. Aqui temos um projeto de um submarino que data de 1885. Haja coragem para submergir num submarino desse. Conversar com o almirante Bento Albuquerque, que é o comandante da Força Submarina da Marinha do Brasil. Comandante, conte para nós a história da Força de Submarinos. Bom, a nossa Força de Submarinos é uma das forças mais antigas do mundo. Ela foi criada em 17 de julho de 1914. Portanto, ela está completando agora, no mês de julho, 94 anos. E tudo se iniciou quando o Brasil decidiu comprar 3 submarinos de origem italiana em 1911. Esses submarinos chegaram ao Brasil em 1914 e desde então está constituída a nossa Força de Submarinos. Como se forma um oficial, um tripulante da Força de Submarinos? Bom, os submarinistas, todos eles são voluntários. Então, aqui a pessoa, para exercer essa atividade, primeiro tem que ser voluntária. Depois ele passa por um processo seletivo em que é verificada a sua rigidez física, a sua saúde e, por fim, é realizado um curso de aproximadamente 1 ano. Findado esse curso, logrando êxito, eles embarcam nos submarinos para exercer as suas atividades como submarinista. Como funciona a base de submarinos? Bom, a Força de Submarinos ela é constituída de diversas organizações militares para o cumprimento da sua missão.
Então nós temos aqui nesse complexo, além do comando da Força de Submarinos, onde nós nos encontramos no momento, nós temos a base de submarinos que provê o apoio logístico às outras organizações militares. Que organizações militares são estas? Nós temos um centro de instrução que faz a formação de todo o nosso pessoal e os mantém também atualizados. Nós temos, além disso, um grupamento de mergulhadores de combate, 5 submarinos e um navio de socorro de submarinos. Os submarinos brasileiros hoje ainda não são nucleares, mas existe um projeto da Marinha para transformá-los em nucleares, né? É verdade. Esse programa nuclear da Marinha, ele se iniciou no final da década de 70 e ele visa, basicamente, a capacitação da Marinha de ter um submarino de propulsão nuclear. Então, o programa nuclear, ele teve que ser desenvolvido no sentido de nós dominarmos algumas tecnologias que não são acessíveis por compra ou mesmo repasse por outros países. Então, a Marinha vem desenvolvendo esse projeto há 30 anos e nós agora, com a decisão do governo de concluir o programa nuclear, nós estamos nos aproximando do sonho de termos um submarino de propulsão nuclear. O tamanho da costa brasileira é imensa, né? Hoje, a frota de submarino tem condições de oferecer uma defesa ao nosso território? Nós temos necessidades de mais meios, né? Não só a Força de Submarinos, como a Marinha como um todo. No tocante aos submarinos, o submarino ele é uma arma de deterrência, de dissuasão, né? E ele é para ser empregado em determinadas condições, em determinadas situações. Qual seja, negar o uso do mar a um oponente ou alguém que tenha interesse em que o Brasil não explore os seus recursos ou não exerça a sua soberania nesse imenso mar que o senhor acabou de citar e que nós, na Marinha, e agora o país já conhece um pouco melhor, que nós chamamos de Amazônia Azul. Por quê? Porque é uma região marítima que corresponde ao tamanho da nossa Amazônia verde, nossa Amazônia legal, né? Com muitos recursos naturais. Haja vista agora as descobertas de petróleo, dos campos que vão ser explorados a mais de 200 quilômetros da costa, e para isso o senhor tem que ter defesa. E o submarino, ele, como eu disse, ele nega o uso do mar ao inimigo. O simples fato do inimigo, ou de um oponente, ou de alguém que tenha outros interesses, saiba que o senhor tem a capacidade de operar um submarino, e o submarino, o princípio dele é a ocultação, ele já vai pensar 2 vezes em se aventurar em alguma outra atividade que não seja lícita. Ocultação com capacidade de expansão também em defesa, não? De mobilidade, porque o princípio do submarino é o quê? É a ocultação, ou seja, o oponente não sabe aonde ele se encontra. Então, qual é a grande diferença entre o submarino, vamos dizer assim, de propulsão diesel-elétrica de um de propulsão nuclear? É a mobilidade que ele tem. O submarino nuclear tem uma mobilidade muito maior do que o submarino convencional, ou seja, o submarino de propulsão diesel-elétrica. E tempo de submersão muito maior, não? Muito maior também. Então, por isso que nós, que temos esse território todo marítimo para tomarmos conta e defender, pensamos num submarino nuclear. Isso vai nos dar uma possibilidade muito maior de defender os nossos interesses no mar. Como é constituída hoje a frota de submarinos brasileira? Atualmente, nós temos 5 submarinos. Um construído na Alemanha, que é o primeiro, o submarino Tupi, e outros 4 construídos aqui no Brasil, sendo que o último, submarino Ticuna, já é o desenvolvimento do primeiro, que foi o submarino Tupi. Tempo de deslocamento de um submarino hoje brasileiro, ele varia de um para outro em termos de poder se deslocar a áreas mais distantes submerso? Vamos a um exemplo prático. Vamos supor que o senhor queira empregar um submarino na costa do Pará,
esse submarino levaria, em média, para chegar nessa área, ou seja, para executar uma patrulha numa determinada região, localizada lá na foz do Rio Amazonas, por exemplo, levaria aproximadamente 17 dias para lá chegar. E outro 17 dias para voltar para a sua base. Então, o senhor vê que a mobilidade dele não é muito grande em termos de velocidade. E lá ele tem limitação de tempo para ficar patrulhando essa área. Isso, de certa forma, pode responder a sua pergunta se nós temos submarinos suficientes para exercer a nossa soberania em toda a nossa área de jurisdição. E, comandante, hoje na base de submarinos tem mulheres trabalhando? Temos várias mulheres aqui prestando apoio. Como o senhor sabe, a mulher foi a primeira a entrar, a Marinha foi a primeira a ter mulher em suas fileiras. E isso se iniciou em 1981. Ou seja, elas já estão no nosso meio há mais de 25 anos e aqui no âmbito da Força de Submarino elas sempre estiveram presentes e estão presentes. Sobre esse complexo aqui na Ilha de Mocanguê. Bom, nós acabamos de sair do comando da Força de Submarinos. Aqui ao lado nós temos o comando da base de submarinos e do outro lado o centro de instrução de submarinos. Bem, e neste complexo todo, nós sabemos que a Ilha de Mocanguê tem a base submarina e também tem outra parte da Marinha, né? Isso, esse lado da ilha aqui, que é conhecido como Mocanguê Grande, fica o comando da Força de Submarinos e as organizações militares subordinadas. Do outro lado fica o comando em chefe da esquadra e a Força de Superfície. Agora, nem todos os submarinos brasileiros ficam aqui com base aqui nessa... Não, a base dos submarinos brasileiros é aqui, nessa ilha. Agora, eles estão em operações. Nós temos um submarino agora regressando dos Estados Unidos, que estava em operação com a Marinha Americana. Temos submarinos que estão em manutenção lá no nosso arsenal de marinha no Rio de Janeiro e temos outros submarinos que estão no mar em exercícios. Bem, nós estamos chegando aqui no Tupi, um submarino com 1.500 toneladas. Qual o tamanho hoje da tripulação que está baseada no Tupi? Bom, nós viajamos com 42 militares, sendo desse grupo 8 oficiais, incluindo o comandante. E o espaço aqui é bastante, pode ser avaliado reduzido, mas para nós é muito apropriado. E como é a vida, o convívio dentro de um submarino? Por ser um espaço apertado e sendo previsto fazer travessias longas, acaba se tornando, apesar do militarismo e do profissionalismo, acaba se tornando uma grande família. E o nosso convívio aqui, apesar do militarismo, do profissionalismo, é muito familiar, muito próximo. Quanto tempo um submarino desse pode permanecer submerso? Nós temos uma autonomia, não vou dizer autonomia, mas talvez podemos ficar até mais de 50 dias mergulhado. Bem, este é o interior do submarino Tupi. Comandante, fale da estrutura desse interior. Pois não. Estamos agora no compartimento de torpedos e essa descida aqui é o acesso principal ao submarino, a escotilha do compartimento de torpedos. Nesse compartimento nós temos, basicamente, como o próprio nome diz, os tubos de torpedos, dividindo espaço com a parte da guarnição onde eles fazem as refeições, são essas duas mesas, alguns equipamentos do sistema de direção de torpedos, bem como tem uma parte de lazer também da guarnição. Eles ficam aqui a maior parte do tempo, não estando de serviço e não estando de repouso, eles ficam aqui nesse compartimento. Me explique o seguinte, os torpedos são muito grandes, pelo que parece. Como é que encaixa esse torpedo aí? Porque, na verdade,
O espaço é muito restrito. É muito restrito. Na realidade, o submarino é projetado para isso. O torpedo ele entra de fora para dentro, pelos próprios tubos de torpedo. Né? É necessário que o navio seja preparado para isso. E esse compartimento aqui é praticamente todo desmontado para que isso possa ser feito também. O torpedo, o navio é colocado numa situação especial, recebe o torpedo de fora para dentro e depois ele remaneja o torpedo aqui dentro do navio, para isso sendo necessário fazer uma alteração do compartimento. A iluminação é muito precária, muito pequena, diríamos, né? Quer dizer, é um tipo de iluminação especial. Como é que funciona esse sistema de iluminação aqui? Basicamente, temos dois tipos de iluminação, período diurno e período noturno. No período diurno, o navio estando navegando, essa luz nós chamamos de luz branca. Começamos com luz branca. No período noturno, é um outro tipo de luz chamada luz vermelha. Podemos fazer uma demonstração também quando estiver lá no compartimento de comando. E no combate? No combate, estando o navio na superfície ou próximo à cota periscópica durante o período noturno, nós chamamos de iluminação negra. Isso quer dizer ausência total de luz, para que nós possamos acostumar nossa vista com o exterior por ocasião da observação periscópica. Nós estamos chegando à parte de alojamento da tripulação. Aqui estão os beliches e os armários da tripulação. Agora explica para nós, o senhor está com a roupa branca, na hora da operação o submarino também fica de roupa branca? Nós usamos um macacão, chamado macacão operativo. Esse macacão operativo que é utilizado durante as comissões, durante as viagens. Ele nos protege até o punho contra algum chama, algum incêndio, algum acidente, alguma coisa desse tipo. Bem, aqui estão os beliches da tripulação. Vocês podem notar que são muito pequenos, o espaço é muito pequeno para... Quantas pessoas podem dormir nesse conjunto aqui? Nós levamos, no total, o espaço é para 42 tripulantes, contando esse aqui, que é o de sargentos, o do outro bordo, de Boreste, que é o de cabos e marinheiros, e dos oficiais. Bom, continuando com a parte das acomodações, temos aqui o sanitário da guarnição, é um sanitário só para eles, e aqui para os oficiais também, é um sanitário só. Todos os espaços dentro do submarino são aproveitados. Todo lugar tem botão, todo lugar tem fiação, todo lugar tem alguma coisa colocada. Aqui são lanternas, 4 lanternas, 8 pilhas e pelo piso também passam cabos e etc. Aqui não se desperdiça espaço. Com certeza, todo espaço aqui é aproveitado. Observando bem o piso, são tampas que são levantadas e dão acesso a alojamentos e a compartimentos. A manutenção do submarino é feita aqui no Brasil? A manutenção toda é feita no Brasil. O submarino ele tem manutenções mais simples, que são feitas aqui na base na Almirante Castro Silva, e as mais complexas são feitas no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Eu vejo aqui colete salva-vida, mas em uma situação de emergência, o submarino quase que, a não ser que não esteja submerso. Não, é previsto, nós treinamos para isso, fazemos operação para isso, junto com o navio de socorro submarino Ferendo Perry, de salvamento da tripulação de um submarino sinistrado. Então, o submarino ele simula um sinistro, ele pousa no fundo, como se estivesse numa situação de emergência, e, através de um sino de acoplamento ou salvamento individual, essa tripulação é salva do submarino. Bem, e o senhor já viveu alguma situação de dificuldades de emergência? Não, emergência nós temos, no nosso dia a dia temos algumas situações de emergência, mas são situações para as quais são previstas acontecer no nosso dia a dia e nós treinamos muito para que podemos contornar essa situação com segurança. Como é feito o preparo psicológico de um tripulante? Esse preparo é feito logo na seleção do tripulante para servir, trabalhar em submarino. Ele passa por exames físicos, psicotécnicos, exames de saúde, para que possa habilitar a fazer o curso de submarino. Também o curso também é um curso difícil, exige uma determinação muito grande para que seja formado um tripulante de submarino. Bem, chegamos à cabine de comandos do Tupi. Aqui está o periscópio e o comandante está nos mostrando como ele opera. Como é que funciona esse periscópio? Bom, basicamente, antes de falar somente do periscópio, esse compartimento aqui, o compartimento de comando, é o cérebro do navio. É aqui que são conduzidas e comandadas todas as operações de combate no submarino. Para que seja possível, se concentra aqui os principais sensores. Sensor óptico, o periscópio, a gente permite ver o que está acontecendo lá fora. Sensores como o sonar, que é um sensor de áudio, e o nosso sistema de direção de tiro,
um sensor de emissões eletromagnéticas que detecta a emissão de radar de navios de superfície ou de mísseis, se for o caso, né? Essa mesa de plotagem e navegação. Então, esses equipamentos e essa mesa nos dão uma noção do nosso quadro tático e proporcionam ao comando tomar as decisões necessárias para cumprir, no caso, a sua tarefa que se propôs para atingir o objetivo. Aqui nós temos guarnecido nesse compartimento de comando tanto por oficiais como praças. As praças guarnecem basicamente os equipamentos. Alguns equipamentos são divididos entre praças e oficiais. E nós temos também, para conduzir o submarino no ataque propriamente dito, algumas plotagens que são feitas de modo a receber dados dos sensores e nos proporcionar um cálculo de parâmetros do alvo. Com esses parâmetros do alvo, nós conseguimos fazer a guiagem de um torpedo, lançamento e guiagem de um torpedo para que possa atingir esse alvo. A tripulação fica 24 horas de prontidão, né? Quer dizer, como é que é feito esse período de plantão? Na realidade, não fica 24 horas. Existe um plantão, um sistema de rodízio. Então, basicamente, são 3 turnos que se revezam durante o período que o navio está navegando no mar. Cada especialidade tem sempre um substituto. Afirmativo. Esse aqui é o compartimento da manobra, onde nós fazemos o controle da plataforma. Aqui nós temos o CONGOP guarnecido por 2 militares. O CONGOP controla o submarino como se fosse uma aeronave, um avião. Segue uma direção ordenada pelo comando e uma cota, que é a profundidade na qual o submarino navega. Para isso são utilizados os lemes horizontais avante e a ré, que são controlados por esse manche, e também o leme vertical. E essas válvulas todas aqui? Para que o submarino mergulhe, nós possuímos tanques externos, chamados tanques de lastro. Com o submarino na superfície, esses tanques estão cheios de ar. Para que seja feita a imersão, é aberto o suspiro e esse tanque fica alagado. Aí o submarino adquire uma flutuabilidade neutra, entra na massa d'água, a partir daí passa a ser controlado pelo CONGOP. Caso o submarino deseja encerrar a sua imersão e vir à superfície, esses comandos aqui são válvulas que controlam o sistema de ar comprimido. Mais precisamente, esse piano aqui é que faz com que seja admitido o ar comprimido nos tanques de lastro para que o submarino venha à superfície. O ar comprimido expulsa a água, o submarino fica mais leve e sobe. Passa disso, falando o comandante, mergulhar, mergulhar. Sonar, atenção, emissão da fragata quando atingir o nível de perigo. Atenção, PAC, para informar